Boa tarde a todos. Meu nome é Helena Rego, eu sou da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Nacional e sou coordenadora do Núcleo de Simplificação. E fui convidada há alguns meses pela minha diretoria, pelo diretor Bruno Quick, do Sebrae Nacional, a ser coordenadora, a coordenar uma sala de integração do Sebrae em eventos críticos e catástrofes, ou seja, como que o Sebrae poderia apoiar na retomada da economia após uma situação de emergência ou de calamidade pública. Então, nós nos reunimos, pegamos 6 estados da federação, inclusive o Rio de Janeiro foi um deles. Tivemos um trabalho de alguns meses com Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, e elaboramos, estamos lançando a versão 1 de um manual de boas práticas para situações de emergência e estado de calamidade pública. É um guia que se propõe a apoiar estados, municípios e o próprio Sebrae estadual em situações como essa, né? Nós estamos falando aqui no Brasil especificamente de inundações, incêndios, desmoronamentos, enfim. Então, entendemos que algumas boas práticas, nós estamos falando de, quando a gente fala em atendimento, às vezes até precisamos agir de forma para tentar a ressignificação do empresário, ou seja, para que o empresário entenda o papel, da importância do papel dele perante aquele território, aquela região que foi danificada, que foi arrasada, enfim. Então, algumas ações preventivas também podem ser feitas, como guias, uma capacitação prévia, porque, na verdade, a gente nunca acha que essas coisas podem acontecer com a gente, até que efetivamente elas aconteçam. Então, é importante que a gente se previna. A gente já sabe que muitas vezes acontece isso no início do ano, na época do verão. Então, principalmente no que se refere às chuvas, né, inundações. Então, é importante que a gente trabalhe esse momento de prevenção. Então, especificamente com relação aos estados e aos municípios, uma elaboração de um plano de recuperação econômica com os órgãos que podem e devem colaborar com esse trabalho. A Defesa Civil sempre coordenando isso, é um momento importante, junto com os bombeiros, enfim. É importante que o Estado ou o município elabore mande um ofício para o Comitê Gestor do Simples Nacional para a questão de postergação de impostos das empresas optantes pelo Simples e pela própria Receita Federal do Brasil. Nós estamos falando também de isentar impostos estaduais, impostos municipais. Então, isso tudo precisa ser pensado. Naquele momento tem um monte de coisas acontecendo, várias prioridades naquele momento surgem. Então, a nossa proposta é ter um ferramental para que os estados, os Sebrais estaduais possam utilizar desse material, dessa ferramenta, desse toolkit, para poder rapidamente apoiar nessa resposta ao território. Então, o Sebrae também criar um comitê emergencial com as áreas dentro do Sebrae que podem apoiar nesse trabalho, o próprio atendimento, políticas públicas nessa questão especificamente da postergação ou da isenção de impostos. Além disso, esse comitê pode ser um pouco ampliado para trazer as federações, os bancos locais, tudo para pensar uma governança do que precisa ser feito para minimizar os estragos daquele território. Então, apoiar na criação de linhas de crédito específico, capacitar o atendimento para essas situações de emergência, capacitar o atendimento do Sebrae para essas situações de emergência. A Bahia fez um projeto incrível que foi a conta paga solidária, ou seja,
pegou contas de luz, de telefone, de água desses empresários que estavam dentro dessa região e disponibilizou para cidadãos e para outros empresários que pudessem apoiar, pagando essas contas para esses empresários. Então foi uma ação que trouxe uma repercussão muito importante. Além disso, disponibilizar consultoria e mentoria para essas empresas, ver oportunidades eventualmente de licitações públicas, de licitações que as empresas possam eventualmente participar dessas licitações e de alguma forma recuperar essa renda, esse faturamento que elas perderam nesses momentos. Além disso, tem uma ficha técnica, uma linha específica do Sebrae Tech que pode apoiar os empresários também nesse momento. Além disso, o próprio Sebrae Nacional fez um trabalho de benchmarking com os Estados Unidos. Lá tem uma entidade específica que apoia nesses eventos críticos e catástrofes. Então, com várias ideias e com a experiência enorme que os Estados Unidos têm com catástrofes, principalmente furacões e tornados, que possam trazer essas boas práticas, que nós possamos trazer essas boas práticas para o Brasil e aplicar aqui no que for possível. Então, as empresas também, por sua vez, isso vai estar descrito nesse manual, possam fazer antecipadamente, um backup ou deixar em nuvem os seus arquivos para que os prejuízos sejam menores, tirar fotografias do empreendimento, instalar barreiras à prova de enchentes, eventualmente. Enfim, eu estou dando alguns exemplos para não ficar cansativo, mas o meu objetivo aqui era exatamente divulgar esse trabalho que foi feito pelo Sebrae Nacional em parceria com esses 6 estados da federação, inclusive o Rio de Janeiro, políticas públicas do Rio de Janeiro. A Juliana Loma participou intensamente da elaboração dessa versão 1 desse manual. Então, nós estamos disponibilizando esse manual em breve, onde vocês vão poder, inclusive, nos ajudar a construir uma versão 2. É um material dinâmico. A ideia é que sempre que surgirem melhores ideias e sugestões, a gente possa incorporar a esse manual. Então, estão todos convidados a ler e sugerirem melhorias nesse material que nós estamos fazendo aqui. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Sebrae Rio de Janeiro pelo convite que foi disponibilizado a mim, especificamente, ao Sebrae Nacional, e me colocar à disposição de vocês para o que for preciso com relação a esse tema. Então, muito obrigada e boa tarde a todos.